Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Reflexão em Ação. Eu sou a Sônia. E eu sou o Adilson. Hoje meditaremos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 18, do 21 até o 35 e depois capítulo 19, versículo 1. Iniciamos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente vê que nem sempre o Evangelho traz uma mensagem fácil, de moleza para ninguém, não. Às vezes, como esse Evangelho aqui, a mensagem do Senhor é muito dura, assim. Ele fala mesmo da maneira como que as coisas serão. Você vê, realmente, ele fala sobre a severidade com a qual nós seremos julgados. Deus é amor, Deus é bom, mas Ele vai nos julgar como um juiz severo, que vai falar: olha, você teve toda a chance, eu te dei e você não quis. Sim, porque a estas alturas, na nossa vida diária, na nossa vida de fé, nós já temos que ter consciência de que devemos perdoar quem quer que seja, se a gente realmente quer ser perdoado por Deus.
Realmente não faz sentido, né? A gente implorar, eu implorar o perdão de Deus, que o Senhor me perdoe, me dê uma chance e eu não agir dessa mesma maneira com o meu próximo. Então não faz nem um pouco sentido isso. Como que eu posso querer que eu seja beneficiada e não dê direito de beneficiar outros? Exatamente. Realmente, por isso, assim, dá para ver, assim, é bom a gente não se enganar dizendo, Deus é amor, Deus vai perdoar tudo, e vai pecando por conta disso, né? Vai fazendo coisa pensando, depois é só eu pedir perdão e estou perdoado. É bom a gente ser bem ciente das nossas ações, porque o Senhor, Ele não fala as coisas pela metade, não. Ele é bem claro e muitas vezes você vê, Ele é claro e é sério e dá todo esse ensinamento com dureza. Ele fala mesmo, se eu te perdoei e perdoei sua dívida, e por que você não perdoou a dívida do outro contra você? Então agora você vai ser castigado. E esse é o preço que se paga. Vai pagar por aquilo que a gente deixou de fazer, ainda mais aquilo que a gente recebeu. Nós recebemos o perdão, como que eu vou negar? Bom, pessoal, a gente teve que mudar de cenário porque a gente estava gravando em um lugar de oração. Chegou uma família para fazer oração, então, como nós estamos falando, achamos que o certo era sair de lá para que eles tenham o silêncio que precisam para fazer as suas orações. Mas voltando assim à reflexão desse evangelho, a gente vê, né, que Pedro, ele sempre se manifesta mesmo como um líder. Ele é sempre aquele que toma iniciativa, aquele que fala, pergunta, o atrevido, aquele que se arrisca, mesmo que ele sabe que ele pode afundar, porque ele ainda não é muito corajoso, mas ele fala, se és tu, Senhor, me chama para que eu vá ao seu encontro. E ele vai, começa a andar pelas águas, mas afunda. Então o Pedro representa muito a gente, ele tem muita coisa, ele é muito humano e ele é um pouco, cada um de nós eu acredito que temos um pouco de Pedro. Ao mesmo tempo que nós somos líderes, corajosos, às vezes recuamos, às vezes desistimos. Então, e nesse evangelho, Pedro faz uma pergunta muito sábia, muito importante para Jesus. Quando ele pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus diz, não, 70 vezes 7. Bom, a gente aprendeu que o número 7 é um número infinito, significa muitas vezes. E quando Jesus responde 70 vezes 7, Jesus está dizendo para Pedro, perdoe sempre que você precisar. Sempre, sem limite. Sem limite. E essa parábola que Jesus fala, assim, dá até pena, né? Quando você começa a ouvir a parábola, que esse homem devia uma soma muito grande para o patrão dele e não tinha como pagar. E o patrão, então, ia vender ele, a esposa, os filhos como escravo. E ele implora o perdão desse patrão. E o patrão o perdoa. Mas ele sai dali, anda um pouco, encontra alguém que lhe devia muito menos. E ele quer exigir que a pessoa lhe pague. E a pessoa também não tem como pagar, como ele não teve como pagar o patrão. E ele então manda a pessoa para a cadeia pela dívida. E aí o patrão é bem severo com ele. É bem severo. Então vai pegar e vai botar ele para ser castigado. Porque ele fez isso. Porque ele devia também. E se a gente pensar bem, né, quantas vezes, né, que eu não já agi assim, quantas vezes que eu já fui injusta. Então isso é realmente uma característica de injustiça. Uma pessoa injusta,
ela às vezes exige justiça para ela, mas comete injustiça com os outros. Então é algo que a gente tem que pensar bem e ver que Deus não brinca, Ele é muito sério. Como que é grande, como que é grave esse pecado. Exatamente. Nós podemos cometer essas injustiças até de uma maneira inconsciente. Às vezes a gente nem tem ciência daquilo que a gente pode estar fazendo, que para o nosso irmão acaba sendo uma injustiça. Então, o cuidado que nós devemos ter é realmente muito grande, que nós devemos ter para não cometer essas injustiças com os nossos irmãos. Precisamos estar sempre em oração, em meditação da palavra de Deus, sempre aprendendo com Ele, como neste Evangelho, para que a gente possa ser mais forte, mais bem preparado para lidar com essa situação. A gente vê assim, a gente sabe, igual eu falei no princípio da minha reflexão, que a gente tem essa impressão, Deus é bom, é amor. Isso não é verdade. Deus é bom, Deus é amor, é misericordioso. A misericórdia de Deus é infinita, mas Deus é justo e é fiel. E Deus não brinca. Ele está nos ensinando, Ele está falando de um assunto muito sério, que hoje é muito comum na humanidade. Muita gente quer os seus direitos, quer justiça, mas não é assim com os outros. Eles só querem para si, mas os outros que se danem. Então, se a gente é assim, se eu, Sônia, sou assim, é algo que eu tenho que mudar. Eu tenho que ser uma pessoa honesta, justa, né? Uma pessoa moralmente falando. Exatamente, porque agir dessa maneira é o mesmo que ser um anticristão. Estaríamos agindo o contrário do que um cristão deve agir. Isso é algo que quem é assim não consegue esconder. Quem é assim, quem é injusto, é uma coisa que a pessoa deixa pública. Todo mundo conhece, distingue logo uma pessoa justa de uma injusta. O injusto, ele não consegue usar uma máscara. É porque a pessoa não consegue usar a máscara todo o tempo. Chega um momento em que a gente consegue captar, que a gente consegue ver a realidade daquela pessoa. Exato. Chega um momento que a verdade aparece, né? Igual aquele pensamento que fala, a verdade da mentira é que a mentira tem pernas curtas e aparece, mas a injustiça é algo repugnante, é algo que quando você vê que alguém está sofrendo uma injustiça, você fica realmente constrangido. Você sente a dor daquela pessoa. E quando você vê que alguém está cometendo uma injustiça, você fica muito chateado. Você vai pedir a Deus justiça, que essa pessoa não vá adiante com essa ação dela. Porque é algo que dói muito quando você vê. Então, agora imagina... Por isso que no Evangelho, Jesus está dizendo, quando os outros empregados souberam do que aquele empregado fez, foram até o patrão reclamar e dizer para o rei, né, o patrão... Porque o empregado que foi perdoado agiu totalmente o contrário. Quer dizer, a gente deve de levar muito em consideração e pensar, assim como o Senhor me perdoa, eu tenho a obrigação de perdoar. É um dever. Acho que um dever, assim, é algo que nem se usa o termo obrigação. É um direito que a outra pessoa tem de receber de você isso. É um dever seu e um direito da outra pessoa. Então, é muito, muito triste, assim. A gente tem que rezar muito para que nós cristãos façamos a diferença nesse mundo no ponto da justiça. E a justiça deve ser para todos.
todo mundo tem os mesmos direitos. E a gente sabe também que o perdão de Deus, ele nos perdoa com a condição de que nós também perdoemos os outros. Exatamente. E se nós não resguardamos a justiça, quem vai resguardar? Nós somos aqueles que devemos ser os primeiros a praticar a justiça. Não vê que Jesus diz que a vossa justiça seja maior do que a justiça dos homens. Se a nossa justiça não for maior do que os homens, a gente está perdendo tempo. A nossa fé é vã, que não vai nos levar a lugar nenhum. Veja bem, hoje, Adilson, a gente, se vocês notaram, um dia sou eu a leitora, a proclamadora, né? Um dia eu proclamo o evangelho, outro dia é ele. E hoje ele, então, antes de proclamar, ele falou assim, hoje é dia de Santa Clara de Assis. Quem foi Santa Clara de Assis? Uma discípula de São Francisco de Assis. Uma moça de classe rica também, que largou tudo e foi seguir. E São Francisco de Assis, ele foi um grande exemplo e continua aí sendo. A biografia dele está aí para todo mundo que quiser conhecer quem ele foi. Ele foi alguém justo, que pregava a pobreza e que ensinou que é perdoando que da cabeça dele. Ele tirou isso do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi Jesus que disse que quando a gente perdoa, a gente também vai ser perdoado. O perdão de Deus tem uma condição essencial, que nós perdoemos também uns os outros. Se a gente não perdoar alguém, a gente não vai ser perdoado por Deus. Temos que manter o nosso coração mesmo livre, livre de ficar guardando mágoa, ressentimento de alguém. Nós não podemos, porque é muito triste quando a gente vê que as pessoas se vingam de quem faz o mal para elas. Igual hoje, nós lemos, ele leu um artigo, foi um vídeo no YouTube de um noivo que foi traído e no dia do casamento casou e tudo, e depois revelou o vídeo da traição. Em plena festa de casamento. Então a gente viu aquilo, quer dizer, é muito ruim quando você guarda. Eu não vou julgar esse noivo, a gente age de acordo com o conhecimento que a gente tem de Deus. As nossas ações também vão revelar qual é o tamanho da nossa fé. Então eu não estou julgando pessoas, eu estou falando das situações. Que são reais. Que são as reações que as pessoas têm. Então, existem pessoas que têm essa fé, têm uma fé que está sempre glorificando a Deus em todas as circunstâncias da sua vida, e se acontece algo que ele sofre muito, mas ele não pode fazer nada contra aquela situação, e ele sabe que o Senhor vai ajudar ele de ter força para superar. Então quer dizer, de acordo com a reação da gente em certas circunstâncias da nossa vida, em certas circunstâncias difíceis, aí é que a gente vai ver que tamanho é a nossa fé. Que tamanho é a nossa fé? Às vezes a gente até se surpreende, pensando que temos uma fé muito pouca, muito pequena, e num momento difícil a gente tem uma atitude de uma pessoa assim, de uma fé muito profunda. E isso é muito bom. Então é algo que a gente deve sempre pedir ao Senhor, que aumente sempre a nossa fé. E esse evangelho de hoje que está falando, né, já falamos, o ponto principal que o Senhor está dizendo é que o nosso perdão tem que ser proporcional ao perdão de Deus. Nossa, quando eu penso nisso, que o meu perdão tem que ser proporcional ao perdão de Deus. Sim, em outra parte Jesus diz claramente também, sede misericordiosos como meu Pai é misericordioso. Verdade. E algo que faz muito mal para a gente, faz muito mal para a nossa vida, para a nossa alma, pode nos trazer uma série de problemas, até doenças, é guardar ressentimento, é não perdoar ninguém.
Às vezes você pode não estar perdoando uma pessoa que nem se lembra mais que te fez algum dano, que te esqueceu, que não... Ou que nem sabe que fez. Às vezes eu acho muito interessante, eu gosto muito de cozinhar, invento cozinha. Então, às vezes quando eu pego um ovo e quebro no outro, eu observei que o ovo que eu bato no outro não acontece nada com ele, mas aquele ovo que eu quebro, que ele apanha, ele fica quebrado. Aí às vezes quando eu estou fazendo isso, eu lembro que minha mãe sempre dizia que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Ela dizia isso. Mas uma coisa que a gente aprende quando criança, né, que quem apanha nunca esquece. Mas quando eu cresci... Não, quem apanha esquece. Não esquece. Quem apanha, quem apanha nunca esquece. Só quem bate. E eu aprendi isso, eu vi isso a minha vida inteira. E hoje eu aprendi que quem apanha deve sempre esquecer. Deve sempre esquecer. E eu cresci ouvindo o contrário. Mas quem apanha deve sempre esquecer. Mas é interessante, então, a minha experiência no ovo, quando eu bato e vem isso na minha mente, eu reflito sobre isso. É mesmo, até com ovo acontece isso. Com esse ovo eu quebro esse fica intacto, mas esse fica quebrado. Então, sabe, na vida da gente, nem tudo que nós aprendemos na infância, nem tudo que nós aprendemos às vezes é correto. Mas na medida que nós vamos nos evangelizando, sendo evangelizados, nós vamos formando uma melhor ideia de tudo. E isso também é coisa que acontece com o tempo. Conforme você vai vivendo, vai aprendendo, vai passando por certas situações, vai vendo outras pessoas passarem. Então você aprende com os seus erros, você aprende com os seus acertos e você também aprende assim com os erros e acertos dos outros. A gente vai filtrando, né, as coisas, né, de maneira que a gente possa cada vez mais guardar as coisas boas e nos desfazer das coisas ruins. É verdade. Então é isso, Jesus fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então, aí a gente vai encher o nosso coração com aquilo que a gente quiser. Mas não perdoar é algo muito ruim, faz muito mal para a gente. Então, se a gente tem ainda dificuldade de lidar com isso, existe uma solução muito certa e segura. Pedir ao Senhor que nos ajude a melhorar nessa parte. Pedir ao Espírito Santo que nos ajude a perdoar. Porque Jesus fala, à medida que medirdes, serás medido. Que julgar, serás julgado. Né? Os nossos pecados vão ser perdoados na proporção que nós perdoamos. Exatamente. Se você não perdoa, você não será perdoado. E o Pai Nosso é uma oração que nos compromete, que nós falamos, perdoe os nossos pecados, assim como eu perdoo aqueles que pecaram contra mim, não é? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, assim como nós perdoamos, aí se você reza o Pai Nosso, mas se isso não é verdade, então você está rezando a sua própria condenação. Exatamente. Está sendo falso com Deus. Está sendo falso, está enganando a Deus. E a Deus ninguém engana, Ele conhece o nosso coração. Quando rezar o Pai Nosso, pense bem se tem alguém que você não perdoou. E vai lá e perdoa imediatamente. Porque eu me lembro, eu tive uma vez na minha vida que eu estava na igreja e quando eu fui rezar o Pai Nosso, eu tive que parar, porque eu estava muito chateada com alguém e eu não tinha perdoado. E aí eu tive que parar e falei, não posso mais rezar o Pai Nosso enquanto eu não resolver minha situação. E resolvi e voltei a rezar. Outro ponto também importante, que eu acho importante neste evangelho, é que mais uma vez a gente está vendo aí a existência do purgatório. Mais uma vez nós estamos vendo Jesus se referindo ao purgatório. Quando o Senhor manda com que aquele empregado seja castigado, entregue aos torturadores até que ele pague a dívida dele, isso é o purgatório. Mais uma vez, aí está um outro trecho do Evangelho demonstrando a presença
a existência do purgatório. E por quê? Quando a gente parte desta vida devendo, nós chegamos diante de Deus e no nosso julgamento, o Senhor, tendo misericórdia da gente, Ele vai nos enviar para o purgatório, para que a gente possa nos purificar de nossos pecados, porque não podemos entrar no céu impuros. E olha, por que esse ponto faz a gente lembrar do purgatório? Porque menciona a cadeia e fala que esse empregado vai para a cadeia e só vai sair de lá quando ele tiver pago a sua dívida. Exatamente. E se ele tivesse ido para o inferno, diria, esse empregado foi condenado para sempre, não teria essa chance de sair da cadeia. É o mesmo que ser condenado à morte. Quando sai, quando diz que ele vai ficar na cadeia e só vai sair de lá até ele pagar tudo, por isso nós sabemos bem claro que assim é a doutrina do purgatório. E a gente sabe muito bem que isso faz todo sentido. Por quê? Porque Deus é bom e misericordioso. Ele mesmo dando para a gente, Ele mesmo sabendo que a gente faz coisas dignas de condenação, ainda assim Ele procura fazer de tudo para nos perdoar, para fazer com que a sua misericórdia seja efetuada na nossa vida. Por isso, Ele nos envia para esse lugar onde nós temos que nos purificar antes de entrar no céu, porque no céu não entra nada impuro. São João, no Apocalipse, bem o denota. Não entra nada impuro no reino dos céus. Na Jerusalém Celeste, que ele fala. Na Jerusalém Celeste. E então, e se vocês quiserem saber mais sobre o purgatório, tem um livro que recomendamos a vocês. Se chama O Purgatório, do padre Duolindo Rutuolo. É um padre italiano. Esse livro está escrito em português, também tem aqui em inglês e em espanhol, que eu já vi no Amazon. Então nós vamos ficando por aqui, pedindo sempre ao Senhor que esse evangelho que nós proclamamos, refletimos, que ele seja uma base para a nossa vida, para a gente manter o nosso coração livre de ressentimento, de dores, para que a gente saiba sempre perdoar todos aqueles que fizeram mal contra a gente. Especialmente porque nós também somos falhos. Como eu posso negar um perdão a alguém se eu também sou capaz de magoar alguém? Então, pelo fato de que eu também posso fazer a mesma coisa com alguém como alguém fez comigo, pensando nisso também que eu devo perdoar as pessoas que pecaram contra mim, que fizeram algo contra mim. O importante é que a gente faça tudo isso enquanto estamos em caminhada com o nosso irmão, porque essa vida é breve e já já nós estaremos partindo e prestar contas ao Senhor. Que a gente não vá prestar contas ao Senhor devendo. Jesus fala, nem nosso irmão, o seu adversário. Enquanto você está a caminho com seu adversário, faça as pazes com ele. O irmão é amiguinho. Mas na realidade, o adversário também é um irmão. É um irmão, mas o Jesus, quando fala o adversário, é para enfatizar bem que você está caminhando com seu inimigo, então você faz as pazes com seu inimigo para que se tornem amigos. Então vamos ficando por aqui. A gente deseja a todos que tenham muita paz, que o Senhor dê a paz e o descanso para o nosso coração, tirando fora dele todas essas mágoas, todos esses ressentimentos, e sabendo que devemos perdoar sempre, porque sempre também seremos perdoados. O cristão é um ser livre. Devemos nos livrar de tudo isso que ainda nos prende e nos faz escravo nesta vida. E São Paulo fala bem claro que o pecado é que nos escraviza. É a pior escravidão que existe. Então vamos terminando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado pela participação. Mais uma vez, os que ainda não se inscreveram, pedimos que se inscrevam para que a gente possa cada vez mais divulgar esse trabalho. A paz de Cristo para todos nós, para o mundo inteiro. A paz de Cristo. Tchau. Tchau.